Olá, telespectador amigo. Estamos de volta com o programa Conexão Alfa. Eu, Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico. Respondendo à pergunta da Rosana, a Rosana pergunta: doutor, o senhor sempre abre o programa falando que o senhor é um psicanalista sistêmico e um teólogo clínico. Por favor, nos esclareça. Nós somos aqui de Rondônia. Nossa, Rondônia, o canal 38 vai longe, hein? Em Rondônia, ela assiste pelas mídias sociais, assiste no YouTube, e ela fala: doutor, qual a diferença do psicanalista freudiano e do psicanalista sistêmico? Vejam bem, a psicanálise é a mãe e o pai de todo o entendimento psicológico. Não existe psicologia sem psicanálise. Mas existe uma grande diferença entre a psicologia tradicional e a psicanálise freudiana. São duas correntes diferentes. Uma não é melhor que a outra. Cada um tem o seu ramo de atuação. A psicanálise atua no inconsciente das pessoas. Esse é o diferencial. E a psicanálise sistêmica, vejam bem, a visão sistêmica foi trazida para a compreensão, ela já é bem antiga, com Jung, o discípulo de Freud. Mas Jung trouxe alguns passos da visão sistêmica. Mas ela foi literalmente emplacada no mundo pelo alemão Bert Hellinger, o criador das constelações sistêmicas familiares. Então, há hoje, depois do ano de 1995, quando as constelações familiares foram instituídas como uma psicoterapia de ponta, e hoje ela é reconhecida no mundo todo como a melhor psicoterapia em seus níveis de resultado. E nós praticamos isso aqui há 25 anos no IPTH. Porque antes de Bert Hellinger nós já aplicávamos, mas com outro nome, que era cura pelas gerações. E depois mudou o nome, a metodologia não mudou. É uma outra história que numa outra ocasião eu explico para vocês. Então a psicanálise freudiana, ela está embasada nos complexos e nos impulsos, e nas questões libidinais, etc. e tal. Quando Freud trouxe para o mundo a psicanálise, realmente era uma revolução. Mas os anos passaram, já passaram-se quase 200 anos e obrigatoriamente tem que evoluir. Então nós fizemos o casamento perfeito entre a psicanálise freudiana e a visão sistêmica. E aí tem uma compreensão que nós, seres humanos, somos pertencentes a uma grande corrente genealógica. Nós somos apenas um elo de uma grande corrente. E se nessa grande corrente, imagine uma corrente aí de 200 elos, mas 200 é muito, vamos falar de 10 elos. Se um desses 10 elos tiverem apodrecido, a energia do sistema familiar não passa até nós, que somos os elos da frente. E daí então que saiu a visão da psicanálise sistêmica. Nós vemos o ser humano como um membro deste agrupamento, e que o elo dos ancestrais que tiverem eventos traumáticos e perturbadores perturbam o destino das pessoas. E isso é fato, isso é cientificamente comprovado, que os eventos traumáticos e perturbadores dos nossos ancestrais, ocorridos nas gerações passadas, poderão nos fazer vítima silenciosamente. O nosso inconsciente recebe as ressonâncias, nós adoecemos, fracassamos por identificação e por amor fora de ordem. Então aí está a grande diferença. A psicanálise freudiana está embasada em questões muito antigas, extremamente importantes, mas antigas, já não se aplica mais. E a psicanálise sistêmica é a mais recente, a mais nova. Ela foi estruturada em 1995 pelo nosso instituto, e nós recebemos algumas comendas aqui no Paraná e a nível de Brasil por essa
por esse embasamento e esse conhecimento científico da mente humana. Eu recebi o título de pesquisador científico em genoma mental em 2008, perdão. Em 2008 eu recebi esse título como comenda, pesquisador científico em genoma mental, uma forma de compreender as memórias mentais e espirituais através de um mecanismo de abertura do inconsciente. E é nesta área que nós atuamos. Então, quando nós entramos na frequência de 3,5 ciclos da mente do nosso paciente, abre-se um leque de eventos, e esses eventos tornam-se narrativos. O nosso córtex visual, junto com o do paciente, é como se nós estivéssemos assistindo um filme, com cores, com som e com cheiro, em tudo. É por isso que nós potencializamos os sentidos físicos, os 5 sentidos físicos e os sentidos extrafísicos. E aí nós compreendemos como esses implantes espirituais estão massacrando a grande massa humana. Por quê? Primeiro, é muito difícil o diagnóstico. Não existe diagnóstico médico através de aparelhos. Somente através da sinestesia, da sensibilidade da mão do terapeuta. E isso nós ensinamos no EPTH e aplicamos essa técnica nas terças-feiras, às 19h30 em diante, gratuitamente na nossa instituição. Nós removemos esses aparelhos lá de um grande número de pessoas, que é a emanoterapia. E praticamos lá toda uma gama de técnicas para ajudar as pessoas. Mas voltando então no chip. Qual é a intenção desses seres trevosos em implantar chip nas pessoas? Primeiro, as legiões de espíritos baixos já viveram aqui na Terra como seres encarnados, não são demônios como dizem. São espíritos, que eu chamo de alma, que já desencarnaram e que receberam treinamento no mundo espiritual. Aqui no Brasil está na moda falar de instituições como o PCC e o Comando Vermelho e outras gangues, E no mundo espiritual não é diferente. O mundo da matéria é uma cópia exata do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual tem gangues, tanto quanto aqui, da mesma forma. É como eu disse, as instituições aqui dessas, não sei se não dá para chamar de instituição, não sei como que chama, que nem nós vemos na televisão aquele povo lá os árabes, os turcos lá que se matam e tem organização, agora me lembrei, Então, essas organizações, como o PCC, são um reflexo do mundo espiritual. Então vamos supor que a pessoa desencarna aqui, vai para um outro plano e dependendo do nível vibratório ele vai ser recebido por seres de luz ou por seres trevosos. Não é o demônio que está esperando, não é o capeta lá com um garfo, não. São seres espirituais que já viveram na matéria, mas têm os seus aliados na matéria. E quando esses aliados deixam o corpo, eles são recebidos no plano espiritual e levados para um quartel-general, onde eles recebem treinamentos para manipular os seres humanos. E aí, esse grande exército das trevas, eles encontram um campo muito fértil na humanidade, que são os carnavais, e são as raves, e são as bebedeiras, e são as drogas. Então, esse grande exército comanda isso tudo com um único objetivo: degradar a essência humana, macular a essência humana, controlar o ser humano como se controla um carrinho de controle remoto. E uma vez instalado, o corpo vital da pessoa começa a sofrer interferências. A energia não consegue passar e a pessoa começa a adoecer.
começa a ter compulsão a vício. Se os espíritos eram viciados enquanto estavam incorporados, a pessoa vai ter desejos ardentes por vício, por drogas, porque ele nunca usou. E é tão incrível, gente, é tão incrível. Nós montamos um experimento para tratamento de usuários de crack e cocaína no litoral do Paraná, no balneário de Xangri-Lá. Nós tínhamos uma unidade em Xangri-Lá, uma unidade masculina, e uma unidade de experimento em Ipanema, a área feminina. Então nós tivemos lá 3 anos de experiência. E fizemos algumas experiências bastante significativas. Pegamos e levamos usuários de drogas de cidades do Paraná, Guarapuava, Pinhão, Londrina, Cornélio Procópio e essa região toda, e do estado de São Paulo, e largamos eles, claro que monitorado e com o apoio da polícia, de pessoas especializadas, para ver como funcionava aquela questão das biqueiras de drogas. Então nós levamos algumas pessoas, 3 pessoas na primeira vez, um de Londrina, um de Cornélio Procópio e um de Ourinhos. Largamos eles no centro de Paranaguá. Em 15 minutos eles trouxeram crack. Um foi mais rápido, 8 minutos. A primeira vez que eles pisaram em Paranaguá. Como que eles acharam? Existe o aparelho, o chip de controle no sistema nervoso central do dependente químico. E no traficante existe um outro chip de controle que há uma espécie de sinal, como se fizer bibibi, 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 mais ou menos isso. Não é assim que faz, né, para você entender. Então você larga a pessoa aqui, dentro de 8 minutos ele está com a droga já. É incrível, incrível. Nós ficamos estarrecidos com aquilo. Aí nós saímos de Paranaguá com as 3 pessoas, fomos até Guaratuba. Em Guaratuba eles trouxeram o crack em 5 minutos, 5 minutos e meio. Não chegou a 6 minutos. Nós largamos bem no centro de Paranaguá e nós já estávamos com pessoas nos quarteirões vigiando, né? Tinha uma equipe de 20 pessoas e nós iríamos largar a pessoa numa rua tal. Nós tínhamos 20 pessoas observando aonde eles iam e como eles encontravam. E aí nós chegamos ao entendimento, junto com outros pesquisadores de genoma mental, que o chip de controle é que leva o dependente aonde está a droga. É impressionante a rapidez e a forma com que eles encontram. E esse chip de controle, então, leva a pessoa até as drogas, a pessoa usa a droga e quem se beneficia do entorpecimento são os espíritos desencarnados. E isso é muito verdade. É muito comum também nas pessoas que são alcoólatras. A grande maioria, quando nos procuram, já estão num estágio muito avançado, a cirrose já está quase instalada. A pessoa bebe e não fica bêbado. É o espírito que suga o néctar ali do álcool. Não sei se dá para chamar de néctar, o teor alcoólico. E outros tomam uma cachaçinha assim e já ficam bêbados. Quer dizer, o sistema nervoso central da pessoa está tão avariado de chip que vai direto, não vai nem para a corrente sanguínea. O teor alcoólico vai diretamente para o sistema nervoso central. E aí, quando nós desinstalamos o chip, o que acontece? Acontece uma verdadeira repugnância ao álcool. Apesar de tanta procura no nosso instituto, nós não damos muita ênfase no tratamento para usuários de drogas. Por quê? Nós não vencemos atender as pessoas. E tem muita gente depressiva que quer muito se curar da depressão. Tem outros que têm uma compulsão ao suicídio e querem sair da compulsão. Então nós damos preferência para esses. Por quê? O usuário de droga não merece? Claro que merece. São seres humanos maravilhosos. Mas o chip de controle é
tão bem instalado no sistema nervoso central que já fundiu com os meridianos e a pessoa não tem desejo de sair das drogas. O espírito obsessor tomou literalmente o controle do racional, o controle do caráter, que a pessoa, por mais que queira, por mais que tente, não encontra forças. E aí a população precisa se organizar. Eu acredito que a população unida pode fazer um grande trabalho em defesa do usuário de drogas. Pode realmente encontrar o caminho da ajuda. A nossa instituição existe há 25 anos. Nós estamos expandindo agora. Estamos chegando a 2.000 metros quadrados de área construída na nossa instituição para poder ampliar o sistema de tratamento. E nós temos a chácara número 1, que também é nossa, com 12.800 metros quadrados, onde a gente vai começar a implantar um trabalho diferenciado na área da psicofísica, da metafísica. E nós precisamos de parceiros, nós precisamos de pessoas que tenham amor na causa da humanidade. Primeiro, para estudar conosco, para estar ali ombro a ombro conosco, levantando a bandeira da cura. Quando eu falo da cura, entenda do equilíbrio energético. A nossa intenção é levar um pouco de esperança, um pouco de paz para as famílias tão sofridas. As famílias dos dependentes químicos, infelizmente, estão estraçalhadas de tanto sofrimento. E eu te convido, venha estudar conosco, venha somar conosco. Vamos formar um grande exército. A humanidade precisa de você. Você que já estudou, você que já trabalhou, já se aposentou, está aí ocioso, a humanidade te chama. Ouça o gemido da humanidade e venha somar conosco. Um grande abraço e eu te espero lá na nossa unidade. Até a próxima oportunidade.